it started to seem like possible. And then when it gets possible, like every person, you get closer and closer to a dream situation. You just have to have it, right? So this is why I'm here. But no, I cannot tell the fans here that, that I live and breathe the black and white, or that the Lone Star is under my pillow at home, because Botafogo was one of those clubs that you just can't possibly imagine you can be involved in. So I'm very honored that everything lined up, and the dream of such a club is, possible for me, and I think it's probably right for me. I think I am up to this challenge. It's a bit of a joke that I would look at a smaller club, because everything I've ever done, I was put on this earth to change the world. And so you can only change the world if you touch a lot of people. And through Botafogo, we can touch many, many people. Stamp, o Textor é um predestinado mesmo? O palestrante espírita Alexandre Caldini já declarou diversas vezes que há uma geração chegando com a intenção de mudar o mundo. Eu já vi vários vídeos falando exatamente sobre isso. Eu mesmo já falei sobre a questão do aborto, que tem uma relação com isso. Sim, da mesma forma que uma nação destrói as pontes nas fronteiras para impedir o avanço das tropas inimigas. Você acha que todo esse movimento em prol do aborto tem o mesmo sentido? Para retardar algo que é inevitável. Porque do jeito que o planeta Terra está, não dá para continuar. Mas não vai adiantar, vai acontecer. De um jeito ou de outro. Demore o tempo que demorar, essa mudança é inevitável. E você acredita que o John Textor é parte deste processo? Eu acredito que sim, porque ele tinha em mente vários clubes, e de repente apareceu o Botafogo. Com a grandeza que ele tem, segundo as próprias palavras do Textor. Então veja bem, vamos fazer uma reflexão. O seu time precisa virar uma SAF? Não, a torcida do Flamengo é suficiente para perpetuar o clube. Exatamente. Mesmo outros clubes como por exemplo o Fluminense, se arrastam e protelam o quanto podem para virar clube-empresa, mas o Botafogo foi tão maltratado por tanto tempo que não houve saída. Inclusive os irmãos Salles já tinham intenção de transformar o Botafogo em empresa, mas foram impedidos. Precisou o clube ir novamente no fundo do poço para que a sua diretoria enxergasse o óbvio. O clube já tinha uma dívida de mais de 1 bilhão, não tinha como isso se resolver. E foi justamente isso que proporcionou a chegada do Textor. Uma situação catastrófica que acabou proporcionando a chegada dele, para um novo ressurgimento da Fênix Alvinegra. E ainda teve aquela coincidência da selfie no Pão de Açúcar. Você percebe que tudo isso não pode ter sido coincidência? Tá bom, Stamp. Mas o mundo não vai olhar para o Botafofo só por causa disso. É aí que eu queria que você chegasse. Lá vai ele, estava demorando. É sério. Presta atenção neste vídeo a seguir. Você precisa conhecer a história de fé em Jesus de um time de futebol que tá dando o que falar no mundo. Para você que não conhece, esse time aqui chama Crystal Palace e é um time inglês que acabou de vencer a Copa da Inglaterra. Eles acabaram de ganhar do Manchester City, que não é somente um dos maiores times da Inglaterra, como da Europa toda atualmente. Mas o que mais chamou a atenção não foi a vitória em si, mas o que mais chamou a atenção foi a devoção por Jesus de cada jogador desse time. Porque toda vez que eles tinham a oportunidade de apontar para Jesus e falar dele, eles faziam. Seja num gol, seja numa entrevista, seja conversando com pessoas, seja conversando entre eles sempre estavam falando de Jesus. Eu sei que você pode ouvir isso e achar estranho, porque na maioria das vezes jogadores de futebol sempre falam de Deus. Seja fazendo gol e apontando o dedo pro céu, ou seja falando na entrevista depois do jogo que glória a Deus pelos 3 pontos. Mas nesse caso foi diferente. E tudo começou no primeiro jogo da temporada, onde um zagueiro que é cristão resolveu se posicionar e chamar todos os jogadores para fazer uma oração. Mas não qualquer oração, uma oração qualquer, onde você só fala coisas de Deus, mas na verdade você não tá nem aí. Foi uma oração intensa. E foi tão poderosa a ponto de jogadores do time que ainda não eram cristãos
falarem que eles deviam fazer isso toda vez antes dos jogos, porque foi muito poderoso. E eles fizeram. Eles passaram a temporada em oração, passaram a temporada inteira falando de Jesus, e cada vez que eles marcavam um gol, eles faziam gestos para mostrar que era para Jesus que eles estavam fazendo aquilo. Nos jogos, antes de entrar no campo, eles falavam sobre a Bíblia. E aí vai lá e eles ganham um campeonato contra um dos maiores times do mundo na atualidade. Nada é por acaso. Mas entenda, eles não buscaram Jesus simplesmente para ganhar um título. Eles não buscaram Jesus uma temporada toda ou uma vida toda para ganhar um troféu. Não, eles buscaram Jesus porque eles entenderam que sem essa presença, eles não são nada. Porque eles entenderam que somente nessa presença, eles são alegres de fato. E Deus honrou a vida deles. E o que a gente mais precisa nesse mundo são de pessoas igual eles. E em cada oportunidade que tem, apontam para Jesus. A Bíblia deixa claro quando fala aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Reflita nesse vídeo, me ajuda a compartilhar para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido. Me segue e vamos pra cima. Caramba, olha só isso. Novamente o John Textor levando alegria para torcedores de um clube que precisava disso. Tá bom, mas o Botafogo não teve essa coisa toda de Jesus entre os seus jogadores. Eu não vi isso com a mesma intensidade que aconteceu com o Crystal Palace. A coisa toda com Jesus estava literalmente estampada em nosso escudo. Ah eu esqueci. A estrela solitária que é o planeta Vênus, que é a brilhante estrela da manhã, que é Jesus. Muita gente anda na rua com um crucifixo. Eu ando com a camisa do Botafogo, que no meu modo de entender dá no mesmo. Então você acha que o Textor escolher o Botafogo e o Crystal Palace foi propósito? Não é muita coincidência para ser coincidência, não? Você viu a trajetória do clube inglês até chegar no título. E você viu toda a manifestação de fé da torcida do Botafogo não só no Newton Santos, mas em todo o Brasil. Eu vi sim, um verdadeiro religare. Muito choro, muita oração, muita manifestação de fé. Stemp, eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores várias vezes, mas nunca vi algo tão comovente como isso que a torcida do Botafogo proporcionou. Talvez porque o seu time nunca ficou tanto tempo sem ser campeão. Nunca sofremos o tanto que os botafoguenses sofreram. Você percebe então que houve uma conjunção absurda para que tudo isso acontecesse. 21 anos sem títulos, nunca tinha conquistado uma Libertadores. O clube tão sabotado por seus próprios dirigentes, indo ao fundo do poço por várias vezes, impedindo que pessoas como Bebeto de Freitas e os irmãos Salles conseguissem transformar o clube no que ele merecia, esperando justamente para acontecer sob o comando do Textor. Justamente ele que também é dono do Crystal Palace. Justamente ele que declarou que em tudo o que fizera, tinha a percepção de que veio a essa terra para mudar o mundo. Será que isso é só coincidência mesmo? Caramba, muita coincidência. E ele nasceu em 30 de setembro. E daí? 3 mais 9 é igual a 12. Caramba, Stemp, no outro vídeo o mês 9 valia 7, agora vale 9 mesmo. Tudo ao sabor da tua vontade, você não é mole. O importante é que ele escolheu 2 clubes. Um foi campeão depois de vários anos enaltecendo a figura de Jesus. O outro tendo no centro do emblema no peito a figura de Jesus. O predestinado. Exatamente, o predestinado. E agora, o que acontece? Eu não sei. Precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por hora eu só posso dizer uma coisa. Já sei. O futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.